Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na Vila da Sertã. É a Vila da Sertã que está na nossa frente. Todo este casario aqui disperso, numa espécie de moldura de montanhas. Bom, mas o meu telespectador nesta altura já perguntou: a Sertã, mas onde devia ficar a Sertã? É simples e não engana. Pegue no mapa de Portugal, completo, mapa de Portugal. Depois trace duas grandes diagonais que se cruzam. Uma que vai lá de cima do Rio Minho até à Foz do Guadiana, outra que vai lá da ponta de Trás-os-Montes até à ponta de Sagres. No sítio onde os dois riscos se cruzarem, exatamente no centro, procura a terra que lá diz. E o que diz é Sertã. Estamos, portanto, no centro geométrico do país. Agora, esta palavra Sertã, vamos lá pensar nisso. Como sabem, a Sertã era um antigo instrumento de cozinha. Bom, antigo, e ela ainda hoje se usa. Eu tenho aqui comigo uma pequena Sertã. Claro, esta é uma Sertã turística, é uma recordação que oferecem às pessoas que aqui passam. É uma Sertã que vai fazer lá em casa um lindo cinzeiro. Reparem que esta Sertã tem aqui 5 pintas, não julguem que são as 5 quinas, são 5 ovos estrelados. É uma Sertã a fingir, claro, mas tanto os ovos como o feitio merecem um comentário. Também tenho aqui uma Sertã a sério, das que ainda hoje vão ao lume. Isto é uma Sertã verdadeira, cá está o grande cabo da Sertã, e isto é uma Sertã que vai ao lume, continua a usar-se, é uma peça grande, é uma peça que se mete no brasido da lareira e que serve mesmo para cozinhar. Devo-lhes dizer que este feitio antigo da Sertã, com os bordos curvos, tinha uma explicação. É que outrora aproveitava-se tudo e no fogo do lar punham-se os cântaros e os tachos com a comida do pessoal, mas nos interstícios dos bordos redondos havia espaço para ainda meter uma outra peça que justamente estava arredondada e podia-se colocar entre as vasilhas redondas. A história dos ovos é outra. Bom, é uma lenda em que muito boa gente ainda acredita. Imaginem que dizem que Sertã, mas não Sertã, isto Sertã com certeza que vem de Sertório, não é verdade? Então, Sertã, Sertório. Bom, o Sertório é um general e um político romano que naqueles tempos maus de disputa do poder teve que fugir, veio aqui para a Lusitânia e durante anos, apoiado nas tribos muito guerreiras, muito resistentes da Lusitânia, fez frente a Roma. Sertório, Sertã. Foi o Sertório que fez um castelo na Sertã. Isto não tem pés nem cabeça. O Sertório não tem nada a ver com isto. Isto é uma invenção das pessoas que criam teorias ilustres. Bom, mas essas pessoas chegaram mais longe. No tempo do Sertório, estava aqui um valente guerreiro que tomava conta do castelo, mas os marotos dos romanos vieram e mataram-no. Pois a mulher dele era a Celinda. A Celinda, quando viu que lhe mataram o marido, estava exatamente na cozinha, olha, estava ao lume, com uma Sertã igual a esta, com azeite a ferver, e estava a fritar uma dúzia de ovos. Imaginem uma dúzia de ovos de azeite fervente. O que é que ela fez? Pagou na Sertã, foi à cara do romano que lhe tinha morto o marido, bomba! É claro, matou-o logo com a força de uma coisa destas. Depois
com o azeite mais para aqui, mais para ali, ela conseguiu matar os romanos todos. Bom, ainda hoje se fala na Celinda. Eu julgo que a Celinda é apenas mais uma invenção de um homem que viveu aqui perto, um homem chamado Miguel Leitão de Andrade. Ainda viveu no século XVI e depois no século XVII. Esse homem esteve na Batalha de Alcácer Quibir e é um escritor importante porque deixa muitas notícias úteis sobre Camões e um livro que é a Miscelânea do Miguel Leitão de Andrade. É ele quem inventou todo esse romance da Celinda a destruir um exército romano com a força de uma sertã. Para que ainda era pior que a padeira de Aljubarrota. Naturalmente nada disso tem o mínimo foro de credibilidade. É possível que sertã tenha a ver com outra coisa. É que na realidade a sertã, a terra, fica numa pequena península de terrenos muito férteis. Essa tem um cabo, a península, aliás o cabo está fechado aqui pelo castelo, e isto, visto dos montes, estes terrenos cultivados, rodeados pelas duas ribeiras, são a Ribeira da Sertã e a Ribeira do Amioso. O povo também lhe chama Ribeira Grande e Ribeira Pequena. Eu estou aqui a falar-lhes ao pé da Ribeira Grande, da Ribeira da Sertã. E este espaço, outrora, porque estas linhas de água, sabe-se, corriam ainda mais próximas, podia, visto dos montes, ter a configuração de uma sertã. É uma hipótese, pode ter sido assim, pode não ser. De qualquer maneira, a sertã continua hoje nas armas municipais. O município ostenta orgulhosamente no seu emblema a sertã libertadora, que lá tem os ovos da Celina. Na pedra mais antiga os ovos são 10. Aqui reduziram-se a 5 por uma razão. Não foram economias. É que as chagas de Cristo também eram 5. É claro que a esta lenda sem verdade nenhuma, que é a lenda da Celinda, opõe-se uma verdade sem lenda, uma verdade de uma mãe que estremecia aos filhos, mas hoje ninguém sabe quem ela foi. Era alguém que viveu aqui e que mandou fazer esta pedra em memória dos seus 2 filhos. Ela diz o nome dos filhos, era o Álio, que era filho do Arraíno, e era uma filha, a Mucosa, lê-se aqui perfeitamente, essa era filha do Lubeco. Devo dizer que estes 4 nomes, Álio, Arraíno, Mucosa, Lubeco, são 4 nomes lusitanos. Como sabem, os lusitanos ainda não escreviam, e isto está bem escrito em caracteres romanos. É, portanto, a fase exatamente mais antiga, isto é do século I depois de Cristo, em que se está a dar a ocupação da Lusitânia e em que os nativos, os lusitanos, já aprenderam a escrever. Durante muito tempo disse-se que isto era um edito dos imperadores, que a proibirem que rendessem culto a um daqueles imperadores que eles tinham saneado, que era muito mau. Bom, deve-se esta leitura moderna ao arqueólogo municipal Dr. Batata, foi ele quem me trouxe junto disto e quem me revelou esta verdadeira leitura. Uma homenagem de uma mãe a 2 filhos que tinha perdido.
Isto é uma pequena secção museológica que merece realmente ser ampliada e que tem muitas outras coisas curiosas. Reparem, aqui há cabeças de hipopótamos. Estes eram hipopótamos mais jovens, mas este era já um hipopótamo adulto e velho, e era um animal enorme. É que os sertaginenses foram sempre imigrantes. Iam para a África, voltavam de lá trazendo lembranças das suas aventuras africanas. Bom, algumas dessas lembranças são muito curiosas, muito curiosas. Reparem nesta estatueta da mãe africana, a mulher africana com o filho, mas tem, vejam as costas, outro filho às costas, está aqui acarinhando os seus filhos. É realmente uma peça extremamente bonita. Esta não será tão bonita, mas é muito menos vulgar. É também antiga e é uma africana jovem, uma adolescente, que ainda não é vulgar. Esta atitude de pudor lembra vagamente as Vênus gregas. Isto são taças, são recipientes, cuja decoração me lembra muito a das taças campaniformes, mas aqui foi realmente incisa na madeira. Há aqui uma outra peça que me impressiona muito. Isto foi feito na guerra, nas trincheiras. Eram as balas que davam aos nossos rapazes para matar alemães. Ele pegou nas balas e com 4 balas fez um calvário. Entre esta peça e aquela romana que lhes mostrei, que é do tempo de Cristo, passaram 2000 anos. E 2000 anos depois é assim que continuamos a crucificá-lo. O monumento mais importante da Sertã é, evidentemente, a Igreja Matriz. É um grande templo gótico. Estes arcos são todos góticos e devem ter sido feitos no século XV. Depois, no século XVII, foram recobertos por azulejaria que continua intacta. Tudo isto são os azulejos feitos ali pelos anos 600. E no século XVIII fizeram estes belos altares de talha. Temos, portanto, aqui reunidos o século XV, o século XVII, o século XVIII. A data da fundação da igreja penso que está ali fora. E realmente isto é de 1400 e poucos. É do tempo do santo condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Aliás, eu vim aqui exatamente para lhes falar de Dom Nuno Álvares Pereira. Para lhes mostrar este livro, e isto é um livro que muitos dos meus telespectadores não conhecem, Crónica do Condestável de Portugal. Está aqui o Condestável de Portugal. Bom, este livro foi impresso em 1969, quando se inauguraram as novas instalações da Biblioteca Nacional de Lisboa. Como sabem, quando se faz assim uma grande obra pública, a gente tem que, enfim, quer fazer qualquer coisa. Ou é uma medalha comemorativa, ou é um selo dos Correios. E, o que é que a gente ia fazer? A Biblioteca Nacional, biblioteca, livros. Fomos à procura do livro que lá existia e que era mais difícil de obter, que era este, a Crónica de Condestável, e fez-se uma edição da Crónica de Condestável. Eu não gosto de penas de pavão e acho que esta ideia foi absolutamente brilhante, mas não foi minha.
foi do secretário de Estado da Educação e Cultura, Dr. Justino Mendes de Almeida. Foi o Dr. Justino Mendes de Almeida que decidiu editar o livro, até a própria capa é igual à capa que o livro tem lá na biblioteca. Ora bem, o Conde Stabre, o Nuno Álvares, o nosso herói nacional, há quem diga que era daqui da Sertã. Não é bem da Sertã, é de Sernaches do Bom Jardim, que é aqui a 2 passos. Mas lá os do Alentejo dizem que não, era lá de baixo. A mãe dele era do ao pé de Elvas. Até, agora naquela pousada que fizeram, dizem que, está lá um quarto, dizem que foi aqui que nasceu o Conde Stabre. Bom, eu não sei onde ele nasceu, mas há um ponto para o qual queria chamar a atenção. Quando fizeram as obras de restauro da igreja, há umas dezenas de anos, apareceu aqui por debaixo dos azulejos isto. Isto é muito importante. Isto diz o seguinte: sepultura de Frei Dom Álvaro Gonçalves Camelo, prior do hospital. Era de 1422. Ora, o prior do hospital, na era 1422, o que vem a dar, é preciso tirar 38 anos para trás, portanto, 80, em 1380, o prior do hospital considerava esta terra tão importante que se veio enterrar aqui. Ora, como sabem, Nuno Álvares Pereira era filho de um outro prior do hospital. Por acaso também se chamava Álvaro Gonçalves Pereira. E isso mostra que realmente os priores da ordem do hospital, prior não tinha o sentido que hoje tem. Hoje o prior é a pessoa que preside a uma freguesia. Nesta altura, prior tem mais o sentido de prior, o primeiro, o prior de uma ordem monástica-militar, digamos, o general. Era o general da ordem dos cavaleiros de São João do Hospital. E eles, este enterrou-se aqui. Isto torna perfeitamente crível que o seu antecessor tenha vivido por aqui. E é claro, naturalmente, eles tinham os filhos onde viviam. Ninguém tem os filhos onde morre, os filhos têm onde se vive. Mas a antiguidade da Sertã vem de uma época muito anterior ao tempo do Condestável. Há aqui imensos vestígios arqueológicos, sobretudo relacionados com a mineração. Eu estou agora a falar-lhes junto do curso do rio Zézere. Isto é já na barragem do Castelo do Bode, corre aqui perto. Ora bem, este rio, outrora e certamente agora, levava no seu curso pepitas de ouro. E houve aqui grandes explorações de ouro. Creio que estão a ver que eu estou a falar-vos aqui num monte de pedras. Isto são verdadeiras dunas de grandes pedras. O povo chama-lhes conheiras. Conheiras, vem do latim cos, quer dizer seixo, pedra. Bom, era o resultado do desmonte dos montes. Eles, como ainda hoje se faz, desmontavam os montes, largavam as pedras, levavam as areias e faziam a lavagem das areias para recolher as pepitas de ouro. É desse tempo, aqui, à volta do curso do Zézere, que nasce a civilização nesta região. A propósito de Minas de Ouro, queria-lhes dar uma boa notícia. Lembram-se, aqui há tempos, em Castromil, eu protestei contra o projeto de destruírem uma linda paisagem
para fazerem uma mina de ouro a céu aberto que ia naturalmente macular o próprio curso do Rio Sousa. Bem, devo dizer que esse protesto não deixou de me causar dissabores, porque houve pessoas que consideraram que aquilo era um ataque pessoal. Vejam o disparate de uma coisa dessas, mas houve. Bom, eu acabo de receber, e é boa notícia que tenho para lhes dar, a convocatória da Associação para a Defesa do Meio Ambiente de Castromil a convocar-me para a festa de congratulação e de alegria de toda a população por o governo não ter permitido que essa mina fosse por diante. Sempre vale a pena protestar, não há dúvida nenhuma. Quando a gente tem razão, tem mesmo o dever de protestar, custe o que custar. É a propósito disso que vou fazer aqui, perto daqui, um novo protesto. Desta vez a minha queixa tem a ver com o rio Zézere. Estamos, como vêem, num lugar extremamente belo. É o Vale do Cabril. O rio Zézere é cortado por 3 barragens. A barragem do Cabril, que se vê além, esta que está aqui, que é a barragem da Bolsã, que vai desembocar na barragem do Castelo do Bode. E como sabem, é na barragem do Castelo do Bode que se colhe a água que Lisboa bebe. Isto quer dizer que estas 3 barragens, o Cabril, a Bolsã, o Castelo do Bode, têm que ter uma limpeza impecável. E não têm. Se o meu telespectador olhar com muita atenção, vê que aqui o rio tem 2 cores. Deste lado, o rio é castanho, a tirar para vermelho. Para aquele lado, é claro, é intensamente verde. Até anda ali um patinho, um pato selvagem, num verdadeiro banquete. Porquê? É que lá de cima, lá em cima de tudo, há um grande matadouro. Abatem as reses e aquela água, aquela sangueira, vem a céu aberto, de penha em penha, até cair aqui embaixo. Hoje não é dos dias piores, isto às vezes até faz um queixão sangrento. Em todo caso estão a ver aquela espuma fétida que anda além. Aquilo são as fezes do matadouro. Eu bem sei que a água, antes de ser bebida, é tratada pela companhia. E em Lisboa podem ter a certeza, quando abrem a torneira, aquela água é perfeitamente potável e foi tratada com todo o rigor. Apesar disso, os senhores não acham que era melhor aqui resolverem esta questão do matadouro? Que era melhor a gente saber que não se cometiam vandalismos destes num sítio tão bonito e numa barragem relacionada com o abastecimento de Lisboa? Bom, é a minha opinião. Bom, o passado aqui esteve nas minas. As minas do ouro, depois as minas do ferro. E o futuro? Qual é o futuro desta região da Sertã? Bom, é uma região muito bonita. A povoação é atraente, tem realmente muita água, a população é muito cortês, as paisagens, como já viram, são deslumbrantes. É certo que antigamente isto era muito longe, a gente saía de Lisboa de manhã e chegava aqui à noite, agora é muito perto, são 180 quilómetros, mas 180 quilómetros numa estrada magnífica, são menos de 2 horas. Isto é realmente o paraíso a menos de 2 horas do Rossio. Portanto, não é difícil imaginar que isto vai desenvolver muito rapidamente. Os terrenos aqui não são caros. Muita gente encantada com este ar que se respira, com estas águas que
que espelha uma floresta vai aqui fazer uma casa e isto, dentro de 20 anos, será uma enorme região turística. Bom, mas esse futuro é bom ou mau? É preciso pensar nisso, porque reparem, por este caminho estamos a arranjar um país como os comboios de antigamente. Os comboios, quando eu era pequenino, tinham muitas carruagens, ao princípio primeira classe, depois as de segunda classe e depois muitas com terceira classe. A gente está a arranjar um país também a 3 velocidades. O país litoral, que funciona 7 dias por semana, um país frenético e ativo. Este país do interior, encantador, mas que só funciona aos sábados e aos domingos, é como o Algarve. E depois, um outro país, o país abandonado, das aldeias ermas, onde os campanários se calaram e onde já só estão a agonizar os últimos avós daqueles que emigraram. Esse país de 3 classes não está de acordo com os ideais de solidariedade, de progresso, de desenvolvimento, que são o ideal unânime de todos os portugueses. Tem que haver um futuro igual para todos.